Olá, futuros escreventes do Tribunal de Justiça de São Paulo. Vamos mergulhar hoje num tema que, olha, é presença garantida na prova: citações e intimações no processo penal. A ideia aqui é a gente desvendar todos os segredos para que ninguém perca nenhuma questão sobre isso. Essa análise de hoje é para quem está focado na reta final mirando a tão sonhada vaga. A gente sabe que a jornada é puxada e que cada detalhe do edital faz a diferença. E para começar com tudo, já vamos direto numa pergunta que é a cara da VUNESP. Uma verdadeira pegadinha clássica. Afinal, a citação por hora certa suspende o processo? Fica aqui que, até o final, essa resposta vai estar na ponta da língua. Então, tá aqui o nosso roteiro de hoje, nosso mapa da mina. A gente vai passar por cada um desses pontos de um jeito bem direto, focado no que a prova realmente cobra. Vamos nessa? Bom, vamos lá, começando pelo começo. Para construir uma base forte, a gente precisa ter clareza. O que é, de fato, a citação? Entender esse conceito é o primeiro passo para não cair em armadilha nenhuma. Pensa assim, a citação é o convite oficial para a festa. Só que, no caso, a festa é o processo penal. É o chamado para o réu vir se defender. É nesse momento que a relação processual se completa, sabe? O juiz, a acusação e, agora, o réu. Está lá no artigo 363 do CPP. Se a citação for nula, todo o resto pode ir por água abaixo. E aqui, pessoal, uma diferença que tem que estar muito, mas muito clara. Citação é uma vez só. É o start. Intimação são as várias comunicações que vão rolar durante o processo para avisar de audiência, de prazo, de decisão. Uma chama para entrar no jogo, as outras vão atualizando o placar. Simples, né? Beleza. Agora, dentro do mundo da citação, a gente tem duas grandes famílias. A citação real ou pessoal, que é a regra, é quando a gente tem certeza que o réu foi avisado, sabe? Teve um contato direto. E tem a citação ficta ou presumida. É quando a lei presume que ele ficou sabendo, mesmo sem esse contato. E é aqui que moram os perigos e as melhores questões de prova. Seguindo em frente, vamos para o nosso segundo tópico. Vamos ver como a banda toca no cenário ideal, na regra geral. O que acontece quando a gente sabe onde encontrar o réu e a citação é feita pessoalmente? A lógica aqui é bem direta e depende de uma única pergunta. Onde é que o réu está? Se ele mora na mesma comarca do juiz, o oficial de justiça vai lá com um mandado. Se ele está em outra cidade, outro estado, o juiz daqui manda uma carta para o juiz de lá pedindo ajuda, a famosa carta precatória. E se o réu está fora do país, mas a gente sabe o endereço? Aí a gente usa a carta rogatória. Cada lugar, um jeito de fazer. Agora, olha só, essa tela é ouro, especialmente para quem vai ser escrevente. Um mandado não pode ser feito de qualquer jeito. O artigo 352 do CPP é um verdadeiro checklist de tudo que não pode faltar. Se faltar um item desses, a defesa pode pedir anulação de tudo, então atenção a cada detalhe. E essa frase, caráter itinerante, é fantástica. Adora quem prova. O que isso quer dizer? Quer dizer que a carta precatória não é teimosa. Imagina, o juiz de São Paulo manda a carta para o Rio para citar o réu. Chegando lá, o juiz do Rio descobre que o réu se mudou para Salvador. O que ele faz? Não devolve para São Paulo. Ele manda a carta direto para Salvador. A carta vai viajando, perseguindo o réu. Isso economiza um tempo danado. Bom, já vimos a regra geral. Agora a gente precisa ir um pouco mais fundo. Existem situações que são diferentes, são as exceções. E a gente sabe que banca de concurso adoram a exceção. Então, atenção total aqui. Esse quadro aqui resume tudo de forma bem visual. Se o réu é militar e está em serviço, a citação vai para o chefe dele. Se é funcionário público, ele é citado pessoalmente, mas o chefe também é avisado. E se o réu está preso? O oficial de justiça vai lá no presídio e cita ele pessoalmente. É direto com ele. Essa tabelinha é ótima para memorizar. E agora, chegamos ao clímax. O ponto que separa os aprovados, citação ficta. O que a gente faz quando o réu simplesmente some? É aqui que a gente vai responder de vez aquela pergunta do começo. Pessoal, atenção máxima! Essa é a tela mais importante de todas. Hora certa é quando o réu está se escondendo, se ocultando. A gente sabe onde ele mora, mas ele foge do oficial. Consequência, o processo não para. O juiz nomeia um defensor e o jogo segue. Agora, edital é quando o réu sumiu no mapa, está em lugar incerto e não sabido. E a consequência? Aí sim, tudo para. Suspende o processo e suspende a prescrição. Essa é a resposta definitiva.
E só para cravar como funciona a hora certa na prática, o oficial vai lá umas 2 vezes, percebe que o réu tá de malandragem. Aí ele avisa um vizinho ou um parente. Olha, amanhã, tal hora, eu tô de volta. E no dia seguinte, mesmo que o réu não apareça, a citação tá feita. Considera-se citado. Ah, um detalhe importante sobre a citação por edital. Aquela suspensão da prescrição não é eterna não, tá? O STJ, através da súmula 415, botou um limite nisso. O tempo que a prescrição fica suspensa é calculado com base na pena máxima do crime. Isso evita que a pessoa possa ser punida para sempre. Muito bem, citação feita, o processo está andando. E aí, a partir de agora, a comunicação dentro do processo é feita pelas intimações. São elas que vão manter todo mundo a par do que está acontecendo. E a forma de intimar não é igual para todo mundo. Se o réu contratou um advogado, a intimação sai no diário oficial. Mas se for o Ministério Público ou um defensor público, eles têm a prerrogativa da intimação pessoal. É uma garantia para eles. Isso é muito importante na prática forense. E ficou alerta do artigo 367. Se o réu já sabe do processo e resolve se mudar sem avisar o juízo, o problema é dele. O processo vai continuar sem que ele seja intimado dos próximos atos. É a chamada revelia. O juiz não tem a obrigação de ficar caçando quem deveria manter o endereço atualizado. Ufa, foi bastante informação, né? Então agora é a hora da nossa revisão final. Aquele resumo para ler na véspera, para chegar com tudo fresco na memória e gabaritar essas questões. Primeiro ponto para memorizar, o mantra número 1, citação por hora certa. Palavra-chave, ocultação. Consequência, processo não para, segue com o defensor nomeado. Gravou? Mantra número 2, citação por edital. Palavra-chave, local incerto. Consequência, tudo para, suspende o processo e a prescrição. Uma não suspende, a outra suspende tudo. Essa é a diferença que a VUNESP ama. E para fechar com chave de ouro, o mantra número 3, carta rogatória. Réu no estrangeiro, mas em lugar conhecido. O que acontece? Suspende só a prescrição. O processo continua correndo no Brasil. Cuidado para não confundir com o edital. É isso, a gente chega ao final, lembrando sempre que a aprovação é uma construção, é uma maratona. O segredo é revisar, fazer muitas questões da banca e manter a consistência. A vaga tá lá, esperando por quem não desiste. E só para fechar e ter certeza que o conteúdo ficou. Se o réu for militar, quem o oficial de justiça procura para fazer a citação? Pensa aí, a resposta está fresquinha na mente. Com essa reflexão, a gente encerra. Muito obrigada pela companhia e ótimos estudos!